Oi pessoal, aqui é a Rebeca e hoje eu vou falar pra vocês sobre não escreva um livro, escreva uma experiência. O que eu quero dizer quando eu falo não escreva um livro e sim uma experiência? Porque o livro em si, se for um livro puro e simples, digamos assim, você vai se esquecer muito rápido. Afinal de contas, a gente recebe muita informação por dia, de livros que a gente lê, de filmes, séries que a gente assiste, de jornal, enfim, a gente recebe muita informação toda hora, de propaganda também. E o nosso cérebro, ele não tem capacidade de armazenar tudo, então ele vai selecionando aquilo que ele considera importante e coloca ali na memória. Você pode criar memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. 4 anos de aula de piano. Já até desbotou. Na boa, salva o parabéns e manda pro lixo todo o resto. E eu digo pra você, escreva uma experiência, porque um livro você pode esquecer rapidinho, em questão de meses, semanas, mas uma experiência vai ser muito mais difícil você esquecer. É por isso que você tem memórias de viagens, de um grande amor que você teve. Você marca experiências com muito mais profundidade, por muito mais tempo, do que meras informações. Mas como é que a gente transforma um livro em uma experiência? Aqui eu quero fazer uma pausa e eu quero que você pense no seu livro favorito, ou nos seus livros favoritos. Por que eles marcaram a sua vida? Pensei. Às vezes um livro vai marcar a gente não por causa do livro em si, mas pelo momento da nossa vida. Por exemplo, você está lendo um livro de uma pessoa recém-casada que está passando por problemas no relacionamento, problemas comuns dos primeiros anos de casamento, por exemplo, e você se identifica muito com isso, porque você também está passando por alguns problemas muito semelhantes. Então, nesse caso, o livro ele vai se tornar mais memorável para você, não por causa da história em si, a história também, mas principalmente por causa do seu momento. É claro que cada pessoa, ela assimila as histórias de um jeito diferente, cada pessoa vai marcar coisas diferentes no livro. Por exemplo, no livro que eu tô escrevendo agora, Se Pudesse Contar as Estrelas, tem algumas cenas que pra mim são muito marcantes. E quando eu tô conversando com uma amiga minha, e aí ela fala, tipo, nossa, aquela cena ali me marcou. Eu fico, tipo, aquela cena não é nada demais, é tipo, literalmente não tá acontecendo nada demais. Mas é assim, porque às vezes pra mim a cena que não é nada demais, pra outra pessoa é a cena que vai, tipo, mais marcar e ela vai carregar aquela memória com ela por anos. Então assim, não tem como a gente criar uma experiência única pra todo mundo. Mas isso que é o mais incrível, é porque cada pessoa ela vai ler o livro de um jeito diferente, porque cada pessoa é diferente. Mas você pode usar algumas técnicas, algumas manhas para você marcar o máximo de pessoas possível. Talvez você vai fazer isso até meio que sem querer, uma cena que para você não tem nada demais. Mas enfim, com sorte, aplicando essas dicas, você vai conseguir marcar mais pessoas por mais tempo, criar memórias. Voltando aí dessa grande pausa, como é que a gente transforma o nosso livro em uma experiência? Primeiro de tudo, as emoções. As emoções são muito, muito importantes, porque são elas que vão, tipo, uma cena atrelada a uma emoção, a probabilidade de você memorizar isso vai ser muito mais forte. Porque pensem nas suas memórias. Geralmente as nossas memórias estão associadas com emoções. Por exemplo, uma memória que eu tenho de estar na casa da minha avó comendo coalhada. Coalhada com mel. O sentimento, as emoções que estão envolvidas ali é aquela coisa tipo de lar, de caseiro, de segurança. Ou então outra memória que eu tenho, de tomar banho na chuva com os meus irmãos. O sentimento ali de alegria, de despreocupação, sabe? Outra coisa muito importante na hora de criar memórias, de você lembrar experiência, são os 5 sentidos. Os sentidos envolvidos ali. Por exemplo, no caso lá da memória comendo coalhada na casa da minha avó. Os sentidos que estão envolvidos ali: paladar,
né? O gosto. Você já parou pra pensar que tem gostinho de comidas que você lembra por muito tempo e às vezes você quer voltar a comer aquela comida, mas você não acha, ou então você tenta refazer aquele prato e não sai do mesmo jeito. Esse paladar, olfato, cheiro, né? O cheiro de uma pessoa que ficou marcado ali pra você. Às vezes a pessoa até já morreu e você continua lembrando do cheiro dela. É muito forte. Os 5 sentidos, né? É muito forte na hora de criar uma memória. E as emoções também são importantes, porque às vezes você lembra da emoção, mas não lembra nem do que estava acontecendo. Eu tenho disso, por exemplo. Tem um livro que eu li faz muito tempo. Eu acho que ele foi um dos primeiros livros que eu li. Eu era criança. E tem uma cena que me marcou muito, que é uma cena muito rapidinha. É uma cena, tipo, banal até pra história. É a personagem principal numa rua, tá chovendo, ela tá carregando um buquê. Eu nem lembro por que ela tá carregando esse buquê. Eu acho que ela tá indo pro hospital, não tenho certeza. E aí passa um carro e o par romântico dela tá nesse carro com os amigos dele. Os amigos olham pra ela e começam a rir, e o par romântico dela começa a rir junto com eles e finge que não conhece ela. E ela se sente muito envergonhada. Eu lembro dessa cena porque eu senti muita vergonha também e muita raiva, né? Tipo, que cara idiota, por que ele se comportou dessa forma? Então, assim, sentimentos são muito, muito importantes. É por isso que muitas vezes a gente lembra mais de livros e histórias em que o personagem morre. It's okay. You don't have to do anything. You have your usual. Não tô dizendo pra você matar todo mundo. Mas por que a gente lembra quando o personagem morre? É porque o sentimento de perda, de luto, de tristeza é muito forte. E ele é muito comum. Todo mundo já experimentou, seja perdendo alguém ou perdendo um animalzinho de estimação. Então é muito fácil a gente se conectar com o personagem numa situação dessa. E aqui chega outro ponto muito importante na hora de criar a memória, a experiência daquele livro. É a conexão. O seu leitor, ele precisa estar imerso na leitura, ele precisa se sentir parte daquilo ali, ele precisa estar conectado com o personagem, ele precisa sentir, no mínimo, empatia pelo personagem. Então, quando você consegue fazer com que o leitor mergulhe na sua história e ele experimente as mesmas sensações e emoções que o personagem está sentindo, isso vai, potencializar muito a criação da memória. Essa conexão, ela é muito importante. E como é que você faz pro personagem ou pro leitor se conectar com o personagem? Primeiro você precisa criar um personagem muito bem construído. Você precisa descrever tudo o que está acontecendo sem deixar de lado os sentimentos e os 5 sentidos, né? Para o leitor conseguir experimentar tudo aquilo que está acontecendo, se sentir conectado com o personagem. A construção de mundo também é muito importante, porque ele entender o mundo, o universo, o que está acontecendo, as consequências de uma ação, de uma atitude, enfim, isso também tudo é muito importante. Mas entre mundo, enredo e personagem, definitivamente os personagens são os mais importantes, porque são os personagens que vão mover a história. Sem personagem não tem história. Então, é por isso que muitas vezes o mundo, ele não precisa ser uma coisa extraordinária. Você já parou pra pensar, por exemplo, que numa história que acontece dentro de um quarto, o universo se resume a um quarto? Então, assim, o seu mundo, ele não precisa ser gigantesco, ele não precisa ser mega elaborado. Até porque quanto mais difícil for pro leitor associar, mais trabalho você vai ter para construir esse mundo. O mundo, ele não é o mais importante. O enredo também, ele é importante, mas ele não é o mais importante, porque o enredo depende do personagem. Então o personagem, ele é o mais importante, porque ele é o que vai fazer com que o leitor se conecte mais. Então tá, falei sobre emoções, memória, os 5 sentidos, falei sobre personagem, sobre conexão, sobre construção de mundo. Eu quero depois fazer uma live. Eu não queria gravar um vídeo, porque o vídeo, assim, sou eu falando e vocês assistindo, né? Às vezes você tem uma dúvida e eu não consigo tirar sua dúvida porque já tá gravado isso daqui.
mas eu quero fazer uma live com vocês sobre personagens. Então fica ligado aí nos próximos posts, nos stories, no feed, porque eu vou marcar uma live pra gente falar sobre personagens, tá bem? Pra encerrar esse vídeo, deixa aqui nos comentários qual foi o livro que mais te marcou e por quê. Ou então qual é a memória mais antiga que você tem de um livro. E pensa nisso, sabe? Pensa no que o seu livro favorito é aquele que mais te marcou. Pensa o que ele teve de diferente, de mais importante que te marcou, sabe? Porque você pode aplicar isso na sua própria história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e principalmente que ele te ajude na hora de escrever. Deixa o seu curtir e até a próxima!